Muito bem, senhores. Eu sou Evandro Santana e estarei comentando as 51 obras propostas pelo padre Robert Laurer. Segundo ele, são obras ficcionais com propostas puramente católicas. Só para diverti-los que cada obra será antecedida pela apresentação dos seus respectivos autores. E hoje, nesse primeiro vídeo, estarei apresentando a vida do Graham Greene, o escritor inglês conhecido como o Cético Católico. E logo na sequência, depois desse vídeo, começaremos com a obra O Poder e a Glória do mesmo autor. Sejam bem-vindos ao canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos e que todos façam uma boa leitura. Que Deus abençoe a todos. Há muito no meu passado para confessar, o que levaria um longo tempo, mas não há nada no presente em função da minha idade. E falta de fé não é algo que se confesse, é algo que se lamenta, mas que a pessoa desejaria ser capaz de ter. E eu rezo à noite, para que o milagre aconteça e eu possa crer. Estas são as palavras de Graham Greene, mais conhecido como o Cético Católico. Quem foi Graham Greene? Desde jovem, em 1926, ele se converteu ao catolicismo, não por força de vontade e por amor a Deus, mas para agradar a sua noiva. Sua noiva era católica apostólica romana e ele, para agradá-la, resolveu entrar e se converter ao catolicismo. Entrou fazendo catequese com um padre muito gentil e durante alguns encontros e muitos encontros no processo de catequese, ele, fingindo e desconfiando ao mesmo tempo, foi se afeiçoando a este padre. Uma vez batizado e recebendo sua primeira comunhão, já sai da paróquia ou da igreja se sentindo o peso e uma angústia. Casou-se, nos primeiros 10 anos segurou a onda para não trair a sua esposa e acabou cometendo adultério nesses 10 anos de relacionamento e saiu de casa por uma mulher que se dizia católica, a amante, mas a católica que não era chegada na castidade. Assim como Graham Greene foi um homem que tinha uma personalidade, né, uma obsessão pelo lado sombrio das personalidades. É um homem controverso dentro de sua própria natureza. É um homem que via o mundo não preto no branco, mas preto e cinza. Tanto que as suas personagens são personagens muito paradoxais, muito contraditórias, como, né, toda a natureza humana. Afinal de contas, nós vivemos entre dia e noite. Mas o Green inclinava a interessar por esse lado sombrio das personalidades e, de alguma forma, podemos dizer que todas as suas personagens é um autorretrato. É como que nas suas personagens ou nas suas obras ele estaria fazendo um autoexorcismo. Então, ele se envolve com essa mulher e passa a viver com ela mais de 30 anos, com a sua amante, saindo de casa, abandonando a sua mulher e os filhos. De alguma forma, esta amante tem um papel importante na sua carreira, e assim ele vai vivendo. Um homem que é inclinado e tenta seguir ao catolicismo,
mas não consegue abrir mão das suas inclinações ao pecado. Tanto que, numa concepção de catequese infantil, Graham Greene não suporta ou não lida bem com a palavra pecado. Por quê? Era um homem que não conseguia largar os seus pecados, em especial o adultério. Também era um homem que não acreditava no inferno. O próprio George Orwell, um grande escritor de sua época que não era católico, fala que ele arriscava a não acreditar no inferno porque não queria abandonar as suas mazelas. Desde muito cedo, o Graham Greene fez psicanálise, foi atendido por psicanalistas, e talvez o motivo pelo qual este homem é meio obcecado pelo obscuro da personalidade humana, que foi uma manutenção da perspectiva psicanalista, né? Desde muito cedo do colégio até a sua morte, ele fez psicanálise. Muito bem. Nesse teor, ele encontra, disseram a ele que tinha uma missa do Padre Pio, e ele vai lá assistir à missa do Padre Pio. Tem um relato dele descrevendo como era Padre Pio, bem de pertinho assim. Ele vê, fala dos estigmas, fala da mão, fala do pé, e que foram 2 horas de missa que pareceu a ele 50 minutos. E ele ficou impressionado. E aí tem um textinho aqui, Os Convertidos Literários, de Joseph Fish. Então, um dos amigos dele consegue uma entrevista com o Padre Pio. Ele já sabia dos estigmas do Padre Pio, já tinha visto a missa, sabia que o homem era um santo, e a resposta do Greene foi: isso foi em 19 de janeiro de 1950. O Michael, que era um outro escritor amigo dele, Greene descreveu o estigma do Padre Pio a seu modo habitualmente explícito. Contudo, o encontro com o Padre Pio não estava destinado a produzir-se em Greene o mesmo impacto que o encontro com Madre Teresa teria com Michael, que é o amigo dele 20 anos depois. Greene contou a Cherry que recebeu um convite para conhecer Padre Pio, mas o declinou. Resposta do Greene: não quero. Não quero alterar minha vida conhecendo um santo. Então, por que Greene negou o encontro com o Padre Pio? Porque ele sabia que, ao se deparar com o Padre Pio, ele poderia mudar ou ser obrigado a mudar alguma conduta de que ele não estaria disposto, né? O próprio El vai dizer que o homem acreditava mais nas duas mulheres neuróticas dele do que no próprio Deus. Amava mais nessas duas mulheres neuróticas. E para reforçar essa fala, né, numa das entrevistas, perguntaram ao Greene o porquê ele não comungava. E ele disse assim: na vida privada, minha situação não está regular. Se eu fosse à comunhão, teria que confessar e fazer promessas. Prefiro me excomungar. Ou seja, Greene não se ia à confissão porque não se sentia preparado e forte o suficiente para mudar a sua vida de luxúria. Então ele se afasta, mas também não abandona o catolicismo. É um homem que preza pela vida da missa tradicional. Quando a missa começa a mudar e sair do latim, ele fica meio confuso. E ele tem um amigo padre que começam
a rezar a missa numa espécie de sítio ou na própria casa. E acontece que o Green, no seu decorrer da sua vida, ele foi negado por 23 anos de receber o prêmio Nobel porque era considerado católico. Ele achava isso de forma muito constrangedor, porque ele não era um católico decente, segundo ele. Embora aqui, não sei se vocês percebem, tem uma sinceridade aqui, né? Eu sou esta porcaria aqui, embora não estou fazendo por merecer o catolicismo, mas não o deixo. Então, era um homem de um conhecimento muito profundo da personalidade humana e controverso também, contraditório na sua própria natureza. Ele chegou a dizer que existia um Gwyn dentro dele que era pior do que ele e que dominava, de alguma forma, suas intenções. Essa contradição do Green, por exemplo, é um fato emblemático no qual o Green critica João Paulo II por estar condenando a contracepção, né, os anticoncepcionais, ao mesmo tempo que ele aplaude o mesmo João Padre II por defender o celibato. Para vocês terem uma ideia desta personalidade, tivesse um antagonista, né, dentro dele, e acredito que temos dentro de todos nós, mas o Green, com sua personalidade melancólica, triste, fechada, de alguma forma, deu mais ênfase a esse lado inclinado para o pecado, de certa forma, não teve tanta força aí para buscar a luz. Acontece que, no final de sua vida, um amigo, não vou saber dizer o nome, conversando com ele, quando ele abre a carteira, viu ali uma foto do Padre Pio. E ele, constrangido, como se fosse pego em flagrante por um pequeno crime, ou por aquela foto contradizer toda a sua pregação de um homem irremediável, ele baixa a cabeça e fala assim: o encontro com aquele homem, de certa forma, é o que me impediu de largar o catolicismo totalmente. O amigo pergunta isso e o Green responde afirmando. E eu pego essa mesma afirmação aqui por uma pretensão pessoal e dizer que, se não fosse ele fazer psicanálise, quem sabe, é uma pergunta que eu coloco, né? Quem sabe ele não estaria numa condição melhor? Porque essa obsessão da psicanálise para o mundo, né? Quem for ver psicanálise e entender de psicanálise sabe que esse ocultismo, o conceito de inconsciente, é esse lado demoníaco que domina a inteligência e a vontade do homem. Então, era um homem ali que, de alguma forma, queria servir a Deus, mas estava abandonado ao diabo, né? Convivendo com o diabo. Enfim, feita essa confissão, que eu achei assim belíssima, Green faleceu em 3 de abril de 1991, aos 86 anos. No seu funeral apareceu a família e a amante. No seu testamento, ele não deixou para a amante, que ele conviveu mais de 35 anos, e deixou para sua mulher, de alguma forma, um pedido de desculpa que ele nunca fizera em vida. Foi feito no latim tradicional, e o capelão que fez ali a missa, né, que parecia um requiem, fez uma alusão que o padroeiro de Graham seria São Tomé. O homem duvidou o tempo todo, mas não abandonou Cristo. Da mesma forma, Green duvidou sempre, mas nunca abandonou a Igreja Católica e
deu a Deus o benefício da dúvida. Esse é o termo, tá? Então é isso. Graham Greene, esse autor fabuloso, um homem obscuro que viveu no pecado, nunca abandonou a igreja, e nós vamos ver, de certa forma, nuances da sua personalidade, nas suas personagens, e vamos conhecer o melhor o porquê um padre, o Robert Lawler, nos sugere uma obra de um autor tão intrigante como este para ler. Vamos descobrir em O Poder e a Glória, a primeira obra desta série de leitura, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e nos vemos no nosso primeiro encontro.